Vocês se lembram quando eu vim aqui dar aquele recadinho que a OneFootball era o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo? Lembra que eu dizia que através da OneFootball vocês podem acompanhar o Mengão queridão através de vídeos, notícias, informações, tabelas de campeonato e tudo mais? Lembra também que eu falava que a OneFootball era 100% de graça e que tinha para iOS e Android? Que era só baixar aqui na descrição desse vídeo. Só que agora, além de tudo isso, vocês ainda têm a oportunidade de assistir 2 do top 5 dos melhores campeonatos de futebol do mundo. A Liga Francesa e a Liga Alemã. De um lado o Bayern de Munique arrebentando, do outro Neymar, Mbappé e companhia limitada no PSG. Até rimou. Então, galera, não dá mole. Baixe agora, é grátis. Está aqui na descrição do nosso vídeo. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Uma notícia, no mínimo curiosa, está agitando a curiosidade dos torcedores rubro-negros nesta segunda-feira. Segundo o portal Sport News Mundo, um torcedor pediu liminar na justiça por expulsão do Flamengo do Brasileirão e imediato rebaixamento do time para a Série B de 2021. Um torcedor entrou na segunda-feira no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com pedido liminar para que o Flamengo seja expulso do Campeonato Brasileiro deste ano, com imediato rebaixamento para a Série B. O Sport News Mundo teve acesso a detalhes do caso. O caso foi sorteado para a primeira vara cível da Regional da Barra da Tijuca do TJRJ e ajuizado contra a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Dos pedidos, diante de tudo exposto acima, requer deferimento do pedido de tutela antecipada nos termos do artigo 84, parágrafo 3º, do CDC, com cópia do artigo 300 do CPC, determinando a expulsão imediata inaudita. Altera parte do Clube de Regatas do Flamengo do Campeonato Brasileiro de 2020 e seu descenso imediato à Série B. 2. Reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, parágrafo 8º do CDC. Condenação da parte ré ao pagamento de dano moral punitivo, educativo e inibidor da parte ré no valor de R$35 mil. 4. Citação da parte ré para que, querendo, apresente contestação no prazo legal, bem como provas que achar pertinente para o devido caso. 5. Condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários. 6. Fixação dos honorários advocatícios. 7. Protesta desde já por toda prova de direito admitida. Nestes termos, dá a causa ao valor de R$35 mil, termos em que pede e espera deferimento. Na ação civil pública, o torcedor argumenta que o Clube de Regatas do Flamengo interferiu e violou o ordenamento pátrio e a regulamentação interna de competições ao demandar na Justiça Comum caso típico e oriundo da Justiça Desportiva. No caso do pedido de adiamento, em setembro do ano passado, do jogo contra o Palmeiras, por conta de desfalques devido à Covid-19. Seguindo a argumentação, o torcedor cita o inciso 1, artigo 217 da Constituição, que diz que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei. Somado ao artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, onde penaliza com exclusão do campeonato quem pleitear, antes de esgotadas todas as instâncias da Justiça Desportiva, matéria referente à disciplina e competições perante o Poder Judiciário, ou beneficiar-se de medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiro. Na época do caso profundo de coronavírus do elenco do Flamengo, tiveram ações vigorando na Justiça Comum, através do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Ações ajuizadas pelos Sindiclubes, sindicato que representa os funcionários dos clubes do Rio de Janeiro. Além disso, é pedido pelo torcedor que a CBF pague um dano moral de R$35 mil. E agora, quem poderá nos defender? Rapaziada, dá até vontade de rir de uma ação dessa, né? Olha, eu já desconfio que seja um botafoguense muito do recalcado
para entrar com uma parada dessa. Mas é tanto anti que tem no Brasil que a gente fica pensando assim, será que é mesmo botafoguense? Será que não poderia ser um atleticano? Porque a época do jogo contra o Palmeiras, o presidente do Atlético Mineiro disse que ia entrar na justiça, que ia pedir a exclusão do Flamengo. Vocês lembram dessa história? Depois ele ficou pianinho, ficou caladinho, o negócio morreu, né? Pois é, pode ser que seja algum atleticano a serviço do ex-presidente, que ele já não é mais presidente do Atlético, do ex-presidente do Atlético, querendo causar, né? Mas chega a ser tão ridículo, que a reportagem do Sport News Mundo tentou contato com a pessoa que entrou com o processo e ela não respondeu. Ela não quis dar nenhuma declaração, porque sabe que é ridículo, mas está servindo para ganhar os seus 10, 15 minutos de holofote. Não tenham dúvidas que nós vamos ver isso daí nos principais portais do país. Daqui a pouco, se já não estiver, daqui a pouco vai estar no GE, vai estar no UOL, vai estar no Terra, vai estar nos principais portais. E vai dar pano para manga um bocadinho só para os caras poderem discutir isso daí em algum programa esportivo que esteja sem pauta. Mas o fato é que nada vai acontecer, né, pessoal? Não vai ter problema nenhum, até porque a ação nem é contra o Flamengo. Vocês repararam aí na leitura que eu fiz? A parada é contra a CBF, exigindo que a CBF exclua o Flamengo. A gente sabe que está rolando uma treta CBF e Flamengo, Globo e Flamengo, mas até a CBF tem limites. Nem a CBF vai aceitar uma parada dessa. Não tem como engolir uma coisa tão ridícula como essa. Ah, Fabrício, você é ridículo então porque você tá noticiando. Pô, tá falando do Flamengo, velho. Aqui é pra gente falar sobre Flamengo. Falou do Flamengo, a gente traz aqui. Até pra gente poder se defender ou tranquilizar aqueles torcedores que ficam mais nervosos, mais tensos com esse tipo de notícia saindo por aí, né? Então, é claro, existe o processo, um torcedor que estava à toa na vida resolveu entrar com esse processo. O processo não é contra o Flamengo, o processo é contra a CBF e determina que a CBF seja obrigada a punir o Flamengo, descendo o Flamengo para a segunda divisão. Uma coisa é certa, é fácil de identificar esse torcedor, porque eu tenho certeza que esse torcedor torce para um time que foi rebaixado. Então, é fácil, porque são poucos os times que foram rebaixados, principalmente no Rio de Janeiro, né? Não, foram todos, menos o Mengão queridão. Então tá aí o recalque. Se é torcedor do Fluminense, já caiu até para a Série C. Se é dos viceínos, é o recorde de quedas para a Série B. Os botafoguenses estão agora empatados com os viceínos em número de descensos para a Série B. Se for os atleticanos lá de Minas, também tem queda para a Série B. E se for os palmeirenses que estão recalcados aí porque perderam o Mundial, também tem queda para a Série B. Ah, não, pode ser um corintiano querendo, de repente, chegar na Libertadores do ano que vem, também caiu para a Série B. Olha a quantidade de clubes que já caiu para a Série B. É muito recalque em cima do Mengão, queridão. Então, isso não vai dar em nada. Pode ter certeza que o nosso jurídico não está nem preocupado com isso, até porque, mais uma vez, a ação não é contra nós. Mas que dá para dar boas gargalhadas, dá, né? Até onde vai a imbecilidade de um torcedor anti. Conselho para você que postou, que colocou, que impetrou essa ação na justiça. Pula o muro que tá baixo, irmão. Vem ser feliz torcendo pro Mengão, queridão. O que vocês acham disso? Coloquem aqui nos comentários. Saudações rubro-negras. Ah, não esquece de se inscrever aqui no Resenha Rubro-Negra, hein? Compartilhe o vídeo e deixa o like. Tamo juntos. Saudações rubro-negras.